Vamos resolver agora então um problema envolvendo um chiller de 10 kW que usa o R134A como fluido refrigerante. Esse equipamento opera então com o ciclo ideal e quando ele está operando com a pressão de condensação de 1,2 MPa e temperatura de evaporação de 0 graus Celsius, a água entra no evaporador a 25 graus Celsius com vazão de 10 litros por minuto. Se o coeficiente nocivo do compressor for 5% e a rotação 900 RPM, determine letra A o COP, letra B a potência consumida pelo compressor, letra C a cilindrada do compressor e letra D a temperatura de saída da água. Então já me adiantei aqui, fiz uma tabelinha para a gente organizar as propriedades termodinâmicas que nós vamos obter. Evidentemente nós vamos precisar das 4 entalpias, né? Então algumas a gente não vai preencher. Vamos então observar que nesse caso aqui a gente tem duas vazões máxicas, né? Tem vazão máxica aqui do refrigerante que vai circular aqui compressor, condensador, dispositivo de expansão, evaporador. E a gente tem uma água que vai ceder calor aqui para o evaporador. É essa água que vai evaporar o fluido refrigerante. Ok? Bom, vamos então partir então para os nossos pontos. Ele fala que a temperatura de evaporação é 0 graus Celsius. Né? A temperatura de evaporação é a temperatura aqui, no caso de um ciclo ideal, na entrada e na saída do evaporador. Né? Então eu tenho aqui a nossa tabela de propriedades termodinâmicas para o R134A. Se a gente olhar aqui então a 0 graus Celsius, nós vamos ter então as seguintes propriedades, né? No ponto 1, que é a entrada do compressor, o fluido está como vapor saturado, então temos 398 de entalpia, pressão de 294 e a entropia de 1,7262. Na saída do compressor, a gente tem líquido comprimido, né? Líquido vapor superaquecido. Se a gente fizer um diagrama então aqui é pH desse ciclo, né? Esse aqui é o esboço de um diagrama pH. Um ciclo ideal, então a gente vai ter algo desse tipo, né? Aqui nesse ponto aqui eu tenho ponto 1, aqui o ponto 2, 3 e aqui o 4. Okay? Então no ponto 1 nós trabalhamos com vapor saturado, ponto 2 ele está superaquecido, então a gente vai ter que olhar na tabela do vapor superaquecido e nessa região o título então é indefinido. Okay? Então o processo de compressão ideal ele é isentrópico, 172,62, e a pressão de condensação é 1,2 MPa. 1,2 MPa vai ser as pressões então do ponto 2 e 3, uma vez que um trocador de calor ideal também é isobárico, pressão constante. Okay? Então, se a gente vier no vapor superaquecido de R134A, procurarmos aqui na tabela de pro 1200 kPa, eu não vou ter exatamente 17262, eu vou ter 17237 e 17584. Então eu tenho que interpolar. Se eu interpolar então, para encontrar o valor de entalpia, eu encontro 427,7. E aí poderia interpolar para descobrir quanto que vale a temperatura, mas como ela não foi não foi pedida no problema, né, eu não vou gastar tempo então fazendo essa interpolação. Em seguida, a gente então precisa olhar as propriedades
do líquido saturado a 1200, né? Se a gente voltar lá na tabela, que é o ponto 3, então o ponto 3 aqui, nós temos, ele está no líquido saturado, título igual a 0. Se eu vier aqui na minha tabela, então, 1200, a tabela de saturação aqui do R134A, nós vamos ter aqui embaixo, no final da página, né, 1318 e 1160. Né? Interpolando, então, a gente encontra 266.01 aproximadamente. 266.01. Processo de expansão é um processo isentálpico. Então, 266.1. A mesma pressão e temperaturas do ponto 4 é igual ao do ponto 1. Né? A gente pode olhar lá na tabela de saturação do vapor superaquecido, né? Essa temperatura aqui do ponto 3 é 46.3, né? Para isso basta olhar então aqui na tabela do vapor superaquecido, né? A primeiro ponto aqui representa as propriedades do vapor saturado, que a temperatura seria 46.3. Né? Então a gente vai ter a mesma temperatura aí. Como ele não pediu, né? Eu não vou preencher então as entropias e o título do ponto 4. Não vou gastar tempo calculando isso, já que não foi pedido, né? Bom, uma vez que a gente obteve aí as 4 entalpias, né, a gente pode calcular o COP. O COP de refrigeração vai ser energia desejada, que é o calor QL fornecido aqui no evaporador, dividido pelo trabalho do compressor. Okay? O QL pode ser escrito como vazão mássica, entalpia na saída do evaporador, que é o H1, menos entalpia na entrada do evaporador, que é o H4, dividido pela vazão mássica, entalpia na saída do compressor, menos entalpia na entrada. Então, como a gente não tem a vazão mássica dos dois embaixo e em cima, né, podemos cortar. Ficamos, então, com um COP de refrigeração igual a 398,4 menos 266,1, 427,7 menos 398,4. Então isso nos dá um COP de 4,5. Então respondemos aí a nossa letra A. Bom, na letra B, então, ele nos pediu a potência consumida pelo compressor. Esses 10 kW é nosso QL. Quando eu falo assim, tem um chiller de 10 kW, eu estou falando da potência de refrigeração dele. Assim como eu falo quando eu tenho um ar-condicionado de 9.000 BTUs/hora, eu estou falando aí da capacidade de refrigeração do ar-condicionado. Se fosse a bomba de calor, seria o QH, né? Então, uma bomba de calor de 10.000 BTUs/hora eu estou falando da capacidade de aquecimento. Bom, nessa expressão, então, aqui, envolvendo o COP, eu já tenho o COP, tenho o QL, então eu posso calcular, vou colocar o trabalho em evidência, né? O trabalho em evidência vai ser o QL dividido pelo COP, que vai dar 10 dividido por 4,5, que vai dar 2,22 kW. Ok? Bom, na letra C, ele nos pede, então, a cilindrada do compressor. Bom, na letra C eu posso, então, usar essa relação entre o trabalho, a diferença de entalpia e vazão mássica para achar a vazão mássica. Então, minha vazão mássica vai ser o trabalho dividido pelo H2 menos H1. Okay?
Eu tenho 2,2 kW dividido por 427,7 menos 398,4. A evasão máxima dá 0,0758 quilogramas por segundo, né? Então, kilowatt, quilojoules por segundo, quilojoules corta com quilojoules, quilograma passa para cima, quilogramas por segundo. Bom, a gente tem uma relação entre a vazão máxima e a cilindrada do compressor. A vazão máxima vai ser o ρ1, o que é o ρ na entrada do compressor, vezes N, que é a rotação, vezes a cilindrada do compressor, vezes o rendimento volumétrico, né? Então, a cilindrada do compressor é o que eu gostaria de encontrar na letra C. Rotação foi me dada, 900 RPM. O ρ1 eu posso obter da tabela de propriedades termodinâmicas, assim como eu encontrei a entalpia. Vazão máxima eu já tenho. Falta, então, calcular o rendimento volumétrico. O rendimento volumétrico pode ser avaliado pela seguinte expressão. 1 mais C menos C, P2 sobre P1, 1 sobre K. Né? Este C é o coeficiente nocivo, 5%, que foi dado. Vou entrar com ele aqui em decimal. O P2 e o P1 eu já conheço. E o K é o coeficiente isentrópico. Né? Esse K a gente obtém, então, da nossa tabela A5. Né? Se a gente vier aqui na nossa tabela A5, a gente tem aqui algumas constantes dos gases. O S134A está bem aqui no fundo dessa tabela. Né? Então, a gente tem aqui no final da tabela S134A. Essa última coluna aqui é o K. O K vale 1,106 para o S134A. Então, o meu K é igual a 1,106. Ele é dimensional, não tem unidade. Ok? Bom, continuando aqui. Se a gente, então, substituir todos os dados ali, a gente obtém nosso rendimento volumétrico. Nosso rendimento volumétrico vai ser igual a 1 mais 0,05, que é 5% em decimal, menos 0,05. O P2 vale 1.200 e o P1 294. Então, 1.200 dividido por 294, 1 sobre 1,106. O rendimento volumétrico dá 0,872. Okay? Também é dimensional. Bom, para a gente avaliar então essa expressão aqui, né? Eu já conheço o rendimento volumétrico. Falta agora descobrir o ρ1. Né? Se a gente voltar então lá na tabela do R134A. Então, tabela do R134A, saturado. O ponto 1 está a 0 graus, vapor superaquecido, vapor saturado. Então, a gente tem aqui não o ρ, mas a gente tem o V, que é o volume específico, o inverso do ρ. Então, o V vale 0,06919. Então, o V1 é igual a 0,06919. Então, meu ρ1 vai ser igual a 1 sobre o V1, que é igual a 1 sobre 0,06919.
está 14,45 quilogramas por metro cúbico, aqui metros cúbicos por quilograma. Ok? Então, dessa expressão agora aqui para vazão máxima, eu consigo, a única incógnita que eu tenho aqui vai ser a cilindrada do compressor, que é o VC. Então, meu VC vai ser igual a vazão máxima dividido por ρ1 N rendimento volumétrico. Ok? Então, coloquei aqui o meu VC em evidência. Então, meu VC vai ser 0,0758 quilogramas por segundo dividido por 14,45 quilogramas por segundo vezes 900. Aí eu vou transformar de RPM para rotações por segundo, né? Então eu vou dividir aqui por segundo, por 60 segundos, que é o que tem 1 minuto, vezes o rendimento volumétrico, que é 0,872. Isso vai nos dar, então, um rendimento, uma cilindrada do compressor de 4 vezes 10 a menos 4. Se a gente olhar a nossa unidade aqui, nós vamos ter, então, quilograma cortando com quilograma, 1 sobre segundo cortando com 1 sobre segundo, vai aparecer aqui só metro cúbico, que vai para cima, né? Então, isso aqui em metro cúbico, né? 4 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos é a mesma coisa de 0,4 litros, ok? Então, essa é a cilindrada aí do nosso compressor. Por último, na letra D, ele vai pedir, então, quanto que vale a temperatura na saída da água, ok? Assim como a gente calculou o calor que está sendo recebido pelo refrigerante como vazão máxima de refrigerante vezes ΔH no refrigerante, a gente pode calcular também, né, o calor que vai ser transferido para a água vai ser, então, vazão máxima de água vezes ΔH na água. Como a gente espera que a água não mude de fase, né, ela vai só resfriar, porque se ela congelar no evaporador, ela vai ser resfriada. Se ela congelar, nós vamos ter um problema operacional aqui, né, que vai entupir as tubulações do evaporador. Então a gente imagina que ela não vai mudar de fase. Então eu posso usar a propriedade termodinâmica CP. O CP pode ser escrito como a variação da entalpia com a temperatura. Então, se eu colocar o ΔH em evidência, né, não vai ficar vazão máxima da água vezes o CP da água vezes a diferença de temperatura. Ok? Para mim calcular, então, meu ΔT, o ΔT, então, vai ser o calor recebido pela água dividido pela vazão máxima de água vezes o CP. Ok? A vazão máxima pode ser escrita também como produto, vazão máxima de água, pode ser escrita então como produto da densidade da água vezes a vazão volumétrica de água. Ok? Então, eu posso escrever aqui que o Q é o ρ da água, vazão volumétrica da água vezes CP. Ok? Bom, para mim calcular então agora, eu vou precisar do CP da água e do ρ da água. Essas duas propriedades estão tabeladas na tabela A4, propriedades de alguns líquidos, né? Então, alguns líquidos, a gente tem aqui A4, este livro aqui, a 8ª edição do Born Cake, né? Ele tem um problema aqui de estação, né? Aqui está invertido, né? Esse aqui é o ρ e esse aqui é o CP. Então, a água a 25 graus Celsius, a gente tem um ρ de 997 e um CP de 418. 4,18. Então, da nossa tabela A4, a gente tirou aqui o ρ da água vale 997 kg por metro cúbico e o meu CP
vale 4,18 kJ por quilograma Kelvin. Okay? Se eu substituir aqui, então, ficamos com ΔT de 10 kW, que é o que vai ser recebido pelo evaporador. Okay? Rodar água, que é 997, vezes a vazão volumétrica. A vazão volumétrica de água, ele falou que é 10 litros por minuto. Para mim converter de litro para metro cúbico, então vai ser 10 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por minuto. Então vou dividir aqui também por 60. Vezes o CP, que é 4,18. Ok? Quilogramas metro cúbico. Aqui quilojoules quilograma Kelvin. Bom, quanto que dá essa diferença de temperatura? Então, o nosso ΔT aqui, 14,4 graus Celsius. Ok? A gente sabe que é graus Celsius, por quê, né? Vamos conferir as unidades aqui. O kilowatt é kilojoules por segundo. Então, corto aqui, aqui. Metro cúbico corta com metro cúbico. Quilograma corta com quilograma. Então, sobrou Kelvin. Uma diferença de temperatura em Kelvin é a mesma coisa em Celsius. Então, minha temperatura da saída vai ser igual à temperatura da entrada menos meu ΔT, né? Uma vez que a gente sabe que a água vai ser resfriada no evaporador. É 25 menos 14,4. Nossa temperatura da água na saída dá 10,6 graus Celsius. Ok?